Novamente, a paz do Senhor Jesus, aos nobres irmãos. Estou aqui com a responsabilidade de tratar lição 11, um novo templo e a restauração do culto. No decorrer da lição, eu vou tentar aplicar o máximo aos nossos dias, tentar tirar lições para o nosso tempo de hoje como igreja. E então, no decorrer da lição, eu consegui enxergar muita coisa que nós podemos aprender para os nossos dias atuais como igreja. Então, muito interessante essa lição, muito mesmo, e me fez refletir bastante. Vou começar aqui no texto áureo, que está em Ezequiel 44, na parte A, diz assim: E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver. E aí a verdade aplicada dessa lição vai dizer assim: o relacionamento com Deus deve refletir em um viver de adoração integral, atentando às diretrizes da palavra de Deus. E ela traz os objetivos da seguinte forma: falar sobre o santuário no meio do povo, explicar a visão do novo templo e apresentar os avisos e ensino para a igreja. Eu vou ler aqui o texto de referência que está em Ezequiel, no capítulo 43. Ele vai aqui do verso 1 ao 4, depois vai pular para o verso 10. Diz assim: Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. Eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como uma visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio de Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cujo face está para o lado do Oriente. Aí no verso 10 vai dizer: Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhem das suas maldades, sirva-lhe ela de modelo. Na introdução, vai dizer que a restauração do templo e do culto sinalizam o interesse de Deus em relacionamento com seu povo e o seu chamado ao serviço conforme as suas instruções, com dedicação, reverência e temor para a glória dele. Bom, eu estava pensando, aplicando até isso para os dias de hoje, a ideia do templo, do local, do espaço físico, vamos dizer assim, e do culto de adoração que nós realizamos no local, no espaço físico, é o que hoje, vamos dizer assim, nos fortalece como nós sendo o templo do Espírito Santo. Então, o culto que nós realizamos no templo, espaço físico, neste mesmo espaço que nós realizamos a adoração ao Senhor, é que nos fortalece como nós sendo templos do Espírito Santo. Então, é a adoração realizada por nós, igreja, no espaço físico, é que nos fortalece como adoradores. No templo, no culto,
que nós realizamos para o Senhor, isso vai, vamos dizer assim, surtir efeitos positivos em nós como templo. Então, a motivação pela qual nós vamos ao templo é o que nos fortalece e é o que nos ajuda a criar laços de relacionamento com Deus. Estava pensando muito a respeito disso. E Deus, ele realmente, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele não habita, mas ele habita nos homens que consagrou aquele templo com a motivação de buscá-lo sem distrações. Então Deus não está nas paredes, Deus não está no prédio, mas Deus está nos homens que construíram aquele prédio com a motivação de fazer ali um espaço, uma casa de oração, de cultuá-lo, de adorá-lo, de ofertá-lo. Então Deus está ali. Deus, ele está ali. E tudo que nós aprendemos ali, e tudo que nós fazemos ali para Deus, reflete na nossa vida, no nosso dia a dia, como fortalecimento e alimento para a nossa fé. Hoje, com o advento da internet, muitos podem dizer, não precisamos mais do templo ou de um espaço físico. Porém, durante a pandemia, acredito que todos nós cultuamos usando a internet. Mas, pensando sobre isso, quando você cultua pela internet, será que nada nos distrai? É um tanto quanto diferente. Às vezes nós estamos aqui em casa assistindo um culto, mas toca a campainha, você vai lá ver. Se o telefone apita aqui uma mensagem, você vai olhar. Houve um barulho na janela de casa, você quer ver. Alguém está lá na cozinha lavando louça, já atrai a nossa atenção. Então, principalmente depois da pandemia, eu tenho dado muito valor ao templo, ao espaço físico. É diferente. Porque aqui no nosso ambiente, na nossa zona de conforto, nós sempre vamos ser atraídos por alguma coisa que vai tirar nossa atenção do momento de culto a Deus, de observância à palavra, no momento da oração que é realizado no culto. Então, a importância para nós hoje do templo é nos fortalecer como templo, é nos fortalecer como adoradores, como cristãos, servos do Senhor. Então, essa introdução me trouxe essa reflexão. No ponto 1 vai dizer assim: um santuário no meio do povo. A ordem divina para fazer um santuário. Quando Israel saiu do Egito sob o comando de Moisés, o povo ficou acampado no deserto do Sinai, de frente do monte. No monte, Moisés recebeu de Deus leis, estatutos e mandamentos para o povo de Israel. Dentre tantos mandamentos, haviam aqueles que se relacionavam com o santuário. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25:8. Santuário no hebraico, essa palavra ela significa lugar santo ou sagrado. Também chamado de tabernáculo, em Êxodo 25:9. Portanto, talvez a maior lição transmitida com a construção do santuário era Deus estar no meio do seu povo. Então Deus, ele sabe de todas as coisas. A ideia de se ter um local de reunião, de consagração, ela serve para nos fortalecer ao nosso dia a dia, ela serve
para nos dar, vamos dizer assim, ânimo, coragem de nos manter fiel diante dos desafios da vida. Deus não pensou nisso só num acaso, para que ele justamente fosse adorado, mas é para manter o povo como adorador. Então o templo não era só para Deus receber o culto, mas também era para fortalecer aquele que prestava culto. Era um alimento, era uma lição. É por isso que Jesus ele veio em busca de adoradores. Eu ouvi uma pregação, um pastor fala que Deus não quer adoração, Deus quer adoradores. Só que a adoração que nós prestamos a Ele, no culto, na vida, nos fortalece como adoradores. Se você tem aí, vamos dizer assim, qualquer profissão, você estudou para ser mecânico, mas se você não exercer isso dia a dia, você não vai conseguir exercer aquela função de mecânico. Há muitos anos atrás, eu fiz um curso de mecânico. Só que a minha falta de prática, eu não posso me considerar um mecânico, pois eu não pratico. Agora, isso é da mesma forma a nossa fé, a nossa vida. Nós temos que, para ser algo, praticar. Se nós queremos ser adoradores, nós temos que adorá-lo. No 1.2 vai falar o templo construído por Salomão. O rei Davi tinha proposto edificar um templo dedicado ao Senhor Deus, porém não lhe foi permitido. Assim, Salomão, filho de rei Davi, edificou a casa ao Senhor. Após a oração dedicatória para o templo, desceu fogo do céu e a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Isso está lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, verso 1 a 3. Como também tinha enchido o tabernáculo. Pode ver isso lá em Êxodo, no capítulo 40, verso 34 ao 35. É significativo notarmos que logo após a inauguração do templo de Deus, Deus adverte que o povo não poderia se desviar dos estatutos e mandamentos para que não fosse tirados da terra de Canaã e o templo destruído. Isso está lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versos 19 ao 22. Então, o templo serviria para o Senhor habitar entre o povo, Israel oferecer o seu culto, servir de unidade nacional e livrar Israel da idolatria. As influências externas são muito perigosas. A idolatria, ela é atraente para muitos. A desobediência, ela é tentadora. Da mesma forma que o templo construído por Salomão foi destruído, hoje, espiritualmente, muitos templos ou muitas igrejas também são, ou outras podem vir a ser. Pois a motivação daqueles que hoje são destruídos espiritualmente já não é mais Deus sendo o centro, mas é o homem querendo ser o centro. Então existem influências externas, idolatrias que o homem quer trazer para dentro da igreja. E com certeza Deus não vai deixar aquele templo de pé. Espiritualmente falando, aquilo está em ruínas. Eu defendo a ideia da necessidade das pessoas irem para uma igreja, mas também defendo a ideia de não ir para qualquer igreja, pois muitas espiritualmente estão em ruínas, por conta da idolatria, por conta da desobediência, por conta da falta de observância à palavra de Deus. Estão tirando o Senhor como a nossa razão de adoração, e é o homem que está sendo adorado. Então eu defendo o homem. As pessoas precisam de uma igreja,
mas também precisa saber em qual igreja que devem ir. No 1.3 vai dizer a destruição do templo. E queimaram a casa de Deus. Isso vai encontrar lá em 2 Crônicas 36, 19, Jeremias 52, 13 a 23. Não apenas a Salomão, mas ao longo da monarquia em Judá, Deus alertou, por intermédio de seus profetas, sobre a necessidade do povo se arrepender e se converter ao Senhor, porém não deram ouvidos. Aí no ponto 2 vai ter aí a visão do novo templo. Os capítulos 40 a 44 de Ezequiel registram em detalhes a estrutura do templo em Jerusalém e o retorno da glória do Senhor ao templo e o serviço sacerdotal. E aí o 2.1 vai dizer um novo templo é vislumbrado. Importante conectar o início de Ezequiel 40, 1 e 2 com Ezequiel 37, 26 e 28. Nesse último texto, há 3 referências que lembram templo. No verso 26, o meu santuário, no 28, né? O meu tabernáculo, no 27. Assim como se Ezequiel, no 40, expandisse o texto no final do capítulo 37. Ele é levado à terra de Israel e vê um templo. E aí no verso 41 vai dizer, ele viu um templo no princípio do ano. Aí no 2.2 vai falar sobre a lei do templo. No início da visão, o profeta recebeu a ordem para estar bem atento. Põe no teu coração a tudo que ele viria e ouviria, pois depois deveria anunciar tudo a Israel. O povo de Israel seria exortado e também a prestar muita atenção ao que Ezequiel estaria transmitindo e explicando acerca do templo e guardar toda a estrutura do edifício, bem como as leis e regulamentos. E no 2.3 vai tratar de revelações sobre o exercício sacerdotal no templo. Após a visão focar a estrutura do templo, agora se volta para os detalhes referentes às pessoas e serviços e cultos no mesmo. Está lá em Ezequiel 43, 13 a 46. São várias instruções referentes à atuação dos sacerdotes e levitas, bem como as ofertas e sacrifícios, lembrando as leis registradas nos livros de Êxodo e Levítico. Eu já vou entrar no ponto 3, estou sendo bem resumindo aqui na lição, para não ficar tão cansativo. O ponto 3 é muito interessante para a gente, como igreja, que tem até como título Avisos e Ensino para a Igreja. E vai dizer assim que os princípios da ordem, cuidado, santidade, reverência, instruções para a execução do serviço religioso e tantos outros são plenamente aplicáveis à vida e atividade da igreja. Aí já no 3.1 vai apresentar Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote, sem pecado, perpétuo, intercede, ofereceu um único e perfeito sacrifício, mediador da nova aliança. Na nova aliança não há uma classe sacerdotal exclusiva. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Todos os que estão em Cristo Jesus, por conta disso, são constituídos sacerdócio santo, que oferece sacrifícios espirituais. Ou seja, eu entendo que o culto da antiga aliança, todos os seus elementos e simbologia e liturgia, apontava para Cristo. Por isso que agora no culto da nova aliança, não usamos mais dos mesmos elementos, pois o nosso culto ele é voltado à adoração ao nome de Jesus. Tanto que no culto de ceia, que nós entendemos até como uma ordenança do Senhor, nós trazemos à memória esse sacrifício perfeito.
Nós lembramos daquilo que ele fez por nós na cruz. Então, aquilo que nós hoje oferecemos a Deus em um culto é gratidão. Porque tudo aquilo que o culto da antiga aliança apontava, todos os elementos, todos os sacrifícios, é para que as pessoas fossem exercitando a sua mentalidade daquilo que já estava até sendo profetizado iria se cumprir. Então havia toda uma simbologia que se concretiza na pessoa de Jesus Cristo, que é o sacrifício puro e perfeito. De uma vez por toda, ele leva sobre si os pecados da humanidade. Então hoje em nosso culto é adoração ao Senhor, é lembrança, é trazer à memória o que ele fez por nós. Então aquilo que nós oferecemos, puramente gratidão, porque ele porque ele se entregou por nós, pelos nossos pecados. Por isso que aí no 3.2 vai dizer servir com reverência e piedade. O véu do templo que se rasgou no momento da crucificação de Cristo e o chamado para nós achegarmos com confiança ao trono da graça, parece que hoje não há restrições no relacionamento com Deus. Contudo, é preciso cuidado e atenção, respeito e temor da parte dos discípulos de Cristo, como orienta lá em Hebreus 12:28, além de ter que ser agradável. Ou seja, com o rasgar do véu, que nos permitiu nós chegarmos mais perto de Deus. Então a cruz rasgou o véu. Então, através, vamos dizer assim, do sacrifício de Cristo, de Jesus, havia uma parede de separação. Havia apenas pessoas específicas diante do culto judaico, somente o sumo sacerdote podia chegar vamos dizer assim, mais próximo de Deus. Porém, com o rasgar desse véu, simbolicamente falando, não só mais o sumo sacerdote, um escolhido, um separado, poderia ter essa possibilidade e essa responsabilidade. Mas agora, através da pessoa de Jesus Cristo, nós podemos chegar mais perto de Deus. Porém, a nossa responsabilidade aumenta, pois apenas é o que nos parecia que essas responsabilidades e essa possibilidade era do sumo sacerdote, hoje nós também temos. Só que nós, porque vivemos nesse tempo que nós chamamos de tempo da graça, eu não vou me apresentar diante de Deus de qualquer jeito. Pois a ideia é que quanto mais perto de Cristo eu tiver, mais preparado eu vou estar diante da presença de Deus. Ou seja, a responsabilidade aumentou com o rasgar do véu. Para mim chegar perto de Deus, do Santo dos Santos, eu preciso chegar o mais puro possível. E para que isso seja possível, eu não consigo me santificar por mim mesmo. Eu não consigo ser santo por mim mesmo. Então, para isso, eu tenho que chegar mais perto de Cristo. Então, quanto mais parecido com Cristo também eu tiver, eu consigo estar mais próximo da presença de Deus. Então, há toda essa simbologia do templo, do Antigo Testamento, do papel do sacerdote, do sumo sacerdote, hoje cai, vamos dizer assim, 100% para nós essa possibilidade, que Cristo nos deu essa possibilidade de chegar pertinho de Deus. Só que para isso, nós temos que chegar pertinho de Cristo. Nós temos que ficar o mais parecido com Ele. E isso é só vivendo, obedecendo, adorando, orando, cultuando. Somente dessa forma nós vamos conseguir, dentro do templo, agradar a Deus.
e fazer com que a presença de Deus esteja lá dentro das paredes, porque nós estamos lá com essa motivação e intenção. Aí o ponto 3.3 vai dizer: procura cumprir bem o ministério. Em um templo restaurado, os serviços ali executados deveriam ser com cuidado, com atenção e observando as diretrizes divinas. E hoje, na nova aliança, os ministros, os obreiros da igreja também precisam exercer o ministério com cuidado, atenção e observando o que diz o Novo Testamento acerca dos mesmos. Notemos a exortação de Paulo para Arquipo: atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que os cumpras. Ou seja, procure cumprir bem a tarefa que recebeu. Se esforce, faça o seu melhor, atentando para o serviço e as orientações bíblicas. Eu já vou entrar na conclusão da lição e a gente já vai encerrar esta lição de hoje. A conclusão diz assim: que o Espírito Santo nos desperte para cultivarmos um relacionamento com Deus e servi-lo conforme a sua vontade, todo o tempo que nos resta nesta terra, até que Jesus volte, e assim estaremos para sempre, desfrutando da presença de Deus e servindo como revelado em Apocalipse, capítulo 21 e 22. Então, eu quero também encerrar da minha parte para que a gente chegue cada vez mais perto de Cristo, para que cada vez mais nós fiquemos mais parecidos com Cristo, para que a nossa presença no culto, no templo, a nossa adoração seja aceitável. E tudo aquilo que nós entregamos a Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto, que na nossa motivação é gratidão. Porque o sacrifício maior ele já fez. Aquilo que simbolizava na antiga aliança já foi concretizada na pessoa dele. Então nós só precisamos chegar mais perto de Deus. Então vamos cada vez mais, a cada dia que passa, chegar mais perto de Jesus. E assim acredito que os reflexos de Jesus estará em nós, para assim também abençoar o nosso próximo e alcançar mais pessoas para a Igreja de Cristo. Amém? Deus abençoe vocês. Esta foi a mensagem.